Aula número 10. Começamos hoje a segunda parte do Antigo Testamento. Para efeito didático, nós dividimos o Antigo Testamento em duas grandes partes. O prólogo, que é uma parte pequena, são os 11 primeiros capítulos de Gênesis. E nessa primeira parte, prólogo, nós fizemos duas grandes divisões, né? A criação e a queda. Dentro da queda nós vimos o pecado, como o pecado passou para toda a humanidade, como a humanidade foi se degenerando por causa do pecado. Mas também vimos que desde o início, desde o princípio, Deus esteve provendo a solução, né? Trazendo a salvação, encaminhando todas as coisas para que essa humanidade que caiu com o pecado pudesse também ter, né, como viver com Deus. Resumindo, é isso que nós vimos na primeira parte. A segunda parte começa agora a partir do capítulo número 12 e vai até o final do Antigo Testamento. Também, para efeito didático, nós vamos dividir essa segunda parte, né, que é grande, em 3 subpartes ou em 3 tópicos: a aliança da promessa, a aliança do reino, a aliança da lei e a aliança do reino. Então, na aliança da promessa, nós vamos desde o chamado de Abraão até quando o povo israelita chega no Monte Sinai. A aliança do reino, da lei, nós vamos desde esse momento no Monte Sinai, onde Deus entrega ali os 10 mandamentos, até Davi, até a aliança davídica, quando então nós temos a aliança do reino, que vai até o final do Antigo Testamento. Antes de entrar no Novo Testamento, nós vamos ver ainda o chamado período interbíblico, que é aquele período de mais ou menos 400 anos entre os últimos profetas e o nascimento de Jesus. Daí entramos no Novo Testamento e prosseguimos. Então, hoje iniciamos essa primeira parte, ou primeiro tópico dessa segunda parte do Antigo Testamento, a aliança da promessa. O que seria interessante que a partir de agora, né, uma sugestão aqui, uma dica ou uma orientação minha, se faz tempo que você não lê o Antigo Testamento, seria uma oportunidade de você começar a reler. Porque nós vamos ver, né, você vê muita coisa para a gente ver, quem sabe até o final do ano, né, ou um pouquinho mais, nós atrasamos aí por causa de pandemia. A ideia é a gente trazer para vocês os principais tópicos de certos momentos, um pano de fundo histórico, contextual, para que você possa ir lendo e tendo uma compreensão melhor. Então hoje a gente vai começar a ver sobre Abraão, talvez avance ali até Isaac. Então durante a semana vocês podem fazer essa leitura. Não tem como a gente ver todos os episódios referentes à história de Abraão. Não é que não tem como, que se a gente fizer isso, for seguindo a Bíblia página por página, né, nós vamos fazer um curso de 10 anos pelo menos, né? E por isso o nome, panorama. A gente quer oferecer esse panorama, mas aí vem a sua parte também de acompanhar esse curso, né, lendo, estudando na sua casa. Lembrando que ele fica disponibilizado depois também no canal do YouTube, tá? Muito bem, então vamos começar aí, né, dentro da aliança da promessa, falando dos patriarcas. Nossa primeira abordagem, né? E dos patriarcas, claro, o primeiro, não poderia ser diferente, o primeiro deles, que é
Abraão. Então, de Abraão, nós vamos destacar algumas coisas. Tá? Como eu disse, são vários capítulos de Gênesis tratando da história de Abraão. Eu trouxe aqui para vocês os principais textos e o pano de fundo histórico para vocês terem conhecimento. Primeiro destaque nosso é o chamado de Abraão, não poderia ser diferente. Então vamos ler Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Capítulo 11 mostra que Abraão, ele é da região da Mesopotâmia, ele recebe o chamado de Deus, ele sai da sua terra com alguns familiares, ele vem, passa por uma cidade chamada Harã, com H, né? Harã, e depois ele chega então o que nós chamamos hoje de Palestina, né? Que é a terra de Canaã, que é onde Israel hoje, né? Ainda hoje ocupa, certo? Então, Abraão ouve o chamado de Deus, né? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Deus chama Abraão para que ele vá para um lugar desconhecido, mas com um propósito: abençoar Abraão, fazer dele uma descendência, abençoar a sua descendência, para que todas as famílias, né, todas as nações da terra fossem abençoadas também. Então, de Abraão sairia um povo, e desse povo Deus então abençoaria todos os demais povos. Se a gente compreender que foi para a descendência de Abraão, né, os israelitas, né, os filhos as tribos que saíram dos filhos de Jacó, que a lei foi revelada, ou seja, essa palavra que nós temos hoje, que nós estamos estudando, ela foi primeiramente entregue para os descendentes de Abraão, né, que cuidaram dessa lei. Durante vários séculos, eles, em alguns momentos, viveram, né, a lei, abençoaram a si mesmos, abençoaram outros povos, mas mesmo naqueles momentos em que eles não viveram a lei, isso a Bíblia registra, eles se ocuparam de preservar a lei. Lembrando que Moisés, quando escreve, né, tradicionalmente, esses 5 primeiros livros, né, chamados livros da lei, são atribuídos a Moisés. Quando ele escreve, ele não usa uma prensa, ele não escreve num papel como esse que dura, né, vários anos, ou até algum outro material, né? O que se usava naquele tempo, e nós vimos isso lá nas primeiras aulas, eram materiais que tinham pouca duração. Então era necessário que sempre fossem feitas cópias. Daí vinham os escribas, né? Conhecido depois lá no Novo Testamento, né? Não escribas, mas desde aquele tempo vinha aquelas pessoas que tinham essa responsabilidade de estar preservando o texto bíblico. Então veja o papel importante dessa família, né? Da descendência de Abraão para a humanidade. A lei foi entregue a eles, e a lei foi preservada, foi vivida,
E sempre houve oportunidade de que quem quisesse de outros povos, né, viver essa lei, poderiam também. Agora, é importante destacar que Jesus é judeu, então ele é um israelita e ele é descendente de Abraão. E em Jesus se cumpriu todo o plano salvífico de Deus, revelado aqui nas Escrituras. A gente viu algumas aulas atrás sobre o proto-evangelho, que está lá em Gênesis 3,15, né, que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. E olha só, né, nós estamos falando aqui Abraão, a gente vai ver ali mais ou menos ano 2000, né, antes de Cristo. Durante esses 2000 anos, a história toda foi se desenrolando, e na plenitude dos tempos, diz as Escrituras, então Jesus, né, ele nasce, é a encarnação de Deus, assumindo a nossa forma humana, e ali, cumprindo a vontade do Pai, Jesus vai morrer como nosso sacrifício substitutivo, né, vicário. E nele, Jesus, nós temos a salvação. Então nós estamos hoje, 2000 anos depois, desfrutando, né, da graça que Jesus Cristo nos ofereceu, 2000 anos depois, coincidentemente, depois do chamado de Abraão, né, aproximadamente. Então, o propósito de Deus de tirar Abraão lá da sua região, tirar do meio da sua família, lembrando que naquele tempo, as famílias eram grandes, viviam juntos, formavam tribos, né? Até cidades, era proteção, era segurança, tanto do sustento quanto questão de segurança mesmo contra exércitos inimigos, né? Povos inimigos. Deus tira Abraão desse meio de segurança e leva ele para uma terra desconhecida, para viver uma fé desconhecida, porque a fé em Deus, né, o Senhor, ou Javé, Jeová, como você queira, né, não era conhecida desse povo, e para viver essa fé, mas Deus faz isso com um propósito de abençoar, né? Mas no propósito de Deus abençoar Abraão, para que sua descendência fosse abençoada, para que através dessa descendência ele abençoasse povos também, Deus aqui põe uma condição de concorrência para Abraão, quando ele diz: "Sê tu uma bênção". Então Abraão também teve aqui o seu papel de viver segundo a vontade de Deus, de ser um homem de fé e assim ser uma bênção, tá? Então está ali no versículo 2, né? "Sê tu uma bênção". Abraão, que foi chamado para que dele os povos fossem abençoados por Deus, também tinha essa incumbência de ser uma bênção para as pessoas. A gente pode fazer uma correlação entre esse chamado de Abraão e o nosso próprio chamado, né? Que também somos chamados do mundo para fazer parte agora de um novo povo, para que Deus nos abençoe, para que Deus abençoe através de nós, mas também para que sejamos bênçãos na vida das pessoas. Então a gente pode também fazer essa correlação, deve fazer essa correlação, inclusive. Certo? Então, o chamado de Abraão é muito importante na Bíblia, na compreensão do plano salvífico de Deus para a humanidade. Bom, esse gráfico aí traz o pano de fundo histórico aí do tempo de Abraão, certo? Então nós temos aqui, olha, Abraão, ele vai chegar em Canaã, aproximadamente aqui, como eu sempre disse, essas datas são aproximadas, no calendário judaico 2023. Então essa linha de baixo aqui é o ano da criação, tá?
Aqui em cima é o ano histórico. Por causa da regulagem que eu fiz ali, ele está cortando, mas só para vocês terem uma ideia, o ano 1875 está aqui, ó. Se a gente seguir aqui, ó, esse seria a data, se a gente retroagir, segundo o calendário histórico, tá? Nós estamos no ano 2021, voltamos até o nascimento de Cristo, voltamos mais aproximadamente 1875, 1900 anos atrás. Tá? No ano da criação, então, Abraão, ele chega em Canaã, no ano aproximadamente do ano 2023, ele chega com 75 anos, tá? O relato bíblico coloca isso aí, né? Então, Abraão, ele, podemos dizer, né, que ele nasce, o nascimento de Abraão é aproximadamente o ano 1952 da criação. A Torre de Babel aproximadamente acontece um pouco antes, ó, o 1948. Aqui está escrito Nimrod, tá? É isso? Acredito que sim. A Torre de Babel, Gênesis 11, está mais ou menos nessa data. O Éber, lembra que eu falei? Que é um antepassado de Abraão, da onde vem os hebreus, mais ou menos 200 anos antes de Abraão. Aqui nós temos Abraão, uma data da possível morte de Noé, o ano 2006, né? Quem sabe Abraão conheceu Noé, Bom, que a gente sabe que eles tiveram um tempo aqui, né, de vida juntos, aproximadamente 50 anos, tá? Aqui Gênesis 13 e 15 vai acontecer logo depois, né, que a gente vê aqui alguns reis, os acontecimentos aqui na Palestina. Veja que, segundo os relatos históricos, hebreus moravam aqui na região da Palestina. Quem são esses hebreus que moravam na região da Palestina? São descendentes do Éber, tá? Mas nós temos amonitas, arameus e hebreus fixados aqui na Palestina. No Egito nós já temos aqui o início do chamado Médio Império, com a 12ª dinastia, o faraó aqui Amenemhet. Na Mesopotâmia, da onde veio Abraão, nós temos algumas coisas importantes, né? Aquele primeiro império, né, o Império Acade, ele tem a sua ruína aqui, e a cultura, o domínio sumeriano renasce. Nós também temos, nesse período, olha aqui, um pouquinho antes de Abraão, a escrita do primeiro código de leis, né, de Ur-Nammu, o mais antigo conhecido. Então, hoje, né, o que a arqueologia já descobriu vários códigos de leis da antiguidade, mostrando que a humanidade, né, já naquele tempo entendeu que era preciso, né, escrever leis, né, regras. Então o mais antigo é escrito aqui nesse tempo, né? Veja, um momento em que Abraão conheceu porque Abraão, ele sai desse contexto aqui, ó, tá? Aqui vem o início das dinastias amoritas. Aqui na Grécia, os aqueus, os eólicos e os jônios, eles vão invadir e passar a dominar aqui essa região. A Grécia vai ter uma participação mais protagonista em termos mundiais mais para frente, tá? Como a gente vai ver. Tá? Então, mais ou menos esse aqui é o contexto histórico, né, daquele tempo.
Uma coisa importante que eu quero também destacar da história de Abraão é o que está lá no Gênesis capítulo 15. Então vamos ler. Gênesis 15, a partir do primeiro versículo. Que é o quê? A promessa que Deus faz de um filho para Abraão e a justiça, imputada pela fé. Então Gênesis 15, de 1 a 6 diz: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Então aqui veja que Deus está repetindo para ele aquela promessa lá de Gênesis 12: farei de ti uma grande nação. Deus está dizendo: olha, você será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Então Eliezer não era filho de Abraão, embora fosse seu herdeiro. Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Esse versículo 6, ele é fundamental na compreensão da Escritura. Paulo vai usar aqui desse texto, inclusive lá nas suas cartas, para fundamentar a justificação que vem pela fé, certo? Então, marquem bem aí esse versículo, porque Deus fez uma promessa para Abraão: você vai ter descendência, você vai ser grande. Ele disse: Senhor, mas eu não tenho filhos, eu e minha esposa nós não geramos filhos. Então, quem que vai ser herdeiro na minha casa? Vai ser um servo meu. E aí Deus diz: não, de você vai sair essa descendência. Essa é a minha promessa para você. E Abraão creu. Ele creu. E a sua fé, então, lhe foi imputado para justiça. Então veja que antes da lei, que foi entregue depois, por Moisés, antes daqueles sacrifícios que a lei, lá em Levítico, vai colocar, antes disso, Abraão é justificado pela fé, certo? Então é isso que depois Paulo vai trabalhar lá nos seus escritos. Então ele creu e foi justificado pela fé. Então esse aqui é uma passagem muito importante da história de Abraão. Capítulo seguinte, nós temos aí o cumprimento. Capítulo seguinte é o nascimento de Ismael, desculpa, eu ia falar o cumprimento da promessa, não. É o nascimento de Ismael. É todo o capítulo 16. Nós não vamos ler todo o capítulo 16, só os versículos 15 e 16. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho que lhe dera Agar chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Bom, Agar não era esposa de Abrão, era sua concubina. Naquele momento, naquele tempo, era legal e também moral que
um homem pudesse ter descendências através, né, de uma serva oferecida pela esposa. É isso que Abraão faz, né? Mas embora, né, dentro das normas aí aceitáveis do tempo, houve uma certa fragilidade, tanto de Abraão e Sara, né, na espera do cumprimento da promessa de Deus. Porque aqui fala que quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86, ele chegou com 75, nós vimos lá. Então, ele chega na terra, vou te dar uma descendência, depois Deus reafirma, você vai ser grande, é de você que vai nascer. E o tempo passa, e cadê o filho? Né? Por mais que aquele tempo, né, o pessoal ainda era forte na velhice, mas mesmo assim, né, Sara e Abraão, eu acho que não dá mais não. Traz uma lição para a gente, né? A lição da paciência, a lição da esperança, a lição da perseverança nas promessas, a lição da tentação. Tentação em que sentido? Da gente às vezes querer dar uma forcinha para Deus, né? Puxa vida, mas o Ismael é filho de Abraão, ele foi gerado por Abraão, mas não de Sara, né? E depois Deus deixa bem claro aqui no texto que seria o filho dele com a esposa, o filho da promessa. Então acontece isso aí, é um fato importante. Outra coisa importante também é sobre Ismael. A gente viu semana passada que os árabes são descendentes de Ismael, e está aí até hoje essa inimizade que existe entre esses povos, né? E são lá atrás eles são descendentes do mesmo pai, Abraão. Levando em conta também que hoje, depois do cristianismo, né, a maior religião é o islamismo, que é a religião maciçamente dos árabes, né? Não são só árabes que praticam essa religião, mas maciçamente é deles, né? Então existe inclusive uma disputa religiosa aí no meio, né? Essa questão que envolve judeus e árabes e outras nações ali naquela região. Então, Gênesis 17, 9 a 14, disse mais Deus a Abrão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por seu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Como nós dissemos no início da aula, nós dividimos essa segunda parte do Antigo Testamento em a aliança da promessa, a aliança da lei e a aliança do reino. Gênesis 17, então, é onde a aliança da promessa acontece. Abraão e Sara tomam aquela decisão e envolvendo a Agar, né, a concubina, nasce Ismael,
e Deus então vai dizer, não, Abraão, é tua descendência, é uma promessa, Abraão renova a sua fé, e aí então Deus estabelece uma aliança, é um compromisso. É interessante, Deus chama Abraão aqui, nós estamos formulando aqui um compromisso, e eu vou cumprir a minha promessa, da sua parte, vocês vão obedecer ou vão cumprir os termos que cabem a vocês, que no caso seria o quê? A circuncisão, como um ato de obediência, como um sinal, olha, nós pertencemos a esse povo de Deus. Todos tinham que ser circuncidados, inclusive, não só os filhos, mas até os filhos dos escravos. Qualquer um que quisesse fazer parte do povo, que não fosse diretamente descendente, tem que circuncidar, se não circuncidar não faz parte, não está na aliança. Então, a aliança é um compromisso estabelecido entre Deus e os homens, e ela tem as condições da parte de Deus, as suas promessas, a sua oferta, o que Ele graciosamente oferece, da parte dos homens, da parte humana, o seu compromisso, aqui da circuncisão, na aliança da lei ou da obediência, também lá na aliança davídica, de que sempre haveria um descendente de Davi, ali no trono, desde que fossem fiéis aos estatutos como Davi foi. E o sinal, lembra lá da aliança de Deus com Noé, o arco-íris? Deus faz uma aliança com Noé também, olha, eu não vou mais destruir o mundo pelas águas, e está aqui o sinal, o arco. E eu até disse que alguns estudiosos entendem que é uma espécie de um arco de flecha apontado para Deus, eu estou dizendo aqui, apontando para mim mesmo, a garantia que Deus deu de que Ele vai cumprir. Então, quando nós vemos o arco-íris, todas as vezes que nós vemos, nos lembramos desse compromisso de Deus de não destruir o mundo pelas águas. E aqui Deus estabelece um sinal na circuncisão, há um sinal, o sinal da circuncisão, Então, no entendimento de aliança, esses são os componentes de uma aliança, a promessa, o compromisso, as responsabilidades e o sinal que acompanha. Gênesis 21, de 1 a 7. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Então aí o cumprimento, olha o interessante versículo 1, primeiro, o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Com quantos anos, quando Isaque nasceu, quantos anos tinha Abraão? 100 anos. Com quantos anos ele chegou na terra de Canaã? 75. 25 anos. 25 anos. Deus cumpriu a promessa. Durante 25 anos, Deus esteve preparando esse homem, trabalhando o seu coração, fortalecendo, porque, inclusive, no próximo capítulo, a gente vai ver a grande prova de fé de Abraão.
Só para a gente situar bem, né? Quando Isaac nasce, o Ismael já tinha 14 anos aproximadamente, né? 13, 14 anos. Tá? Então, está aí o nascimento de Isaac. Aqui, esse gráfico vai trazer então um pouco do plano de fundo já do nascimento de Isaac, né? Isaac que vai nascer então no ano 2048, mais ou menos, 2048, 2050 aproximadamente. Tá? Nasce Isaac, nasce aqui no tempo do Médio Império, da 12ª dinastia, né, dos egípcios. Aqui tem até uma informação interessante, né, o deus Amun passa a ser Amun-Ra. De vez em quando a gente vê alguns filmes aí, né, que falam do Ra, Amun-Ra, né, coisa antiga, hein? Né? Daqui... na Mesopotâmia nós temos um novo código, né? O código de leis Lipitstar e Exúnia, nossa, com os nomes estranhos, né? Mas a Mesopotâmia aí também se desenvolvendo, tá? Então o Gênesis 20 e 21 acontece aqui mais ou menos no ano 2050, aí depois a gente vê que com 40 anos aproximadamente, né, o Isaac vai casar com a Rebeca, né, e nós temos a morte de Sara aqui mais ou menos no ano 2085. Então a prova de fé, capítulo 22, vamos ler 22 aí de 1 a 14, mas a gente vai ler só do 9 do 9 em diante. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abrão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocaustos em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então, uma parte aí do texto em que o Isaac, aliás, o Abraão é testado. Olha só, você é chamado para sair da sua terra, deixar toda a segurança, proteção, conforto, perspectiva de um futuro próspero, inclusive. Vai para um lugar desconhecido. Nesses tempos que Abraão viveu nesse lugar desconhecido, ele teve que enfrentar guerras, perseguições. A esposa foi raptada, né, entre aspas. Vive a expectativa de um filho que não vinha. Depois de 25 anos se cumpre a promessa, e aí passado um tempo, Deus chega então, você esperou aí 25 anos, né? Tudo deu certo, tá, agora eu quero que você sacrifique ele. E o texto mostra que Abraão não hesitou. É isso que o Senhor quer? Vamos lá, né? Claro, irmãos e irmãs, que Deus estava colocando a fé de Abraão à prova, e tanto que ele não deixou que se consumasse, né, seu filho não fosse morto, porque não há da parte de Deus agrado, né, na morte, no sacrifício de pessoas.
Mas Abraão falou: e vamos fazer então, né? Vamos fazer segundo a vontade de Deus. E então o texto diz, né? Olha, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Então foi provada a fé, mais uma vez. Então nós temos dois textos importantes sobre a fé de Abraão. Primeiro, ele creu na promessa, e agora ele crê na provisão de Deus. Deus vai prover. Ele mandou fazer, vamos fazer. Ele vai prover alguma coisa, né? Então Deus diz: olha, agora eu sei que temes, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Que é interessante também, né? Porque Deus também entregou o seu único filho. Então a gente consegue até fazer, né, um paralelo. Porém o filho de Abraão foi preservado, e o filho de Deus não, né? Deus o entregou sabendo, né, que era necessário que até o fim se cumprisse a sua morte, né? A morte de Jesus. Mas Abraão aqui dando um exemplo de fé, e foi aprovado. Pois o texto vai mostrar que Abraão, depois da morte de Sara, se a gente voltar aqui no gráfico, né, a Sara vai morrer aqui, ó, no ano 2085, depois da morte de Sara, Abraão ali casa-se novamente com essa Quetura, e ele tem esses outros filhos aqui. Então vem aqui toda a descendência, dessa descendência de Abraão, através dessa esposa, desses filhos, né, de Midian, vem os midianitas, que a gente vai encontrar depois lá para frente, né, quando Israel está ocupando essa região aqui da Palestina. Então também para conhecimento de vocês aí. Muito bem, nós vamos agora, o Isaac a gente vai deixar para Isaac e Jacó para o domingo que vem. Então, mais uma vez, a sugestão de que você leia nessa semana, se possível, se você quiser, de Gênesis 12 a Gênesis 22. Ok? Com esse pano de fundo agora para te ajudar, destacando o chamado de Abraão, a aliança de Deus com Abraão, a sua fé nas promessas, a instituição da circuncisão, o nascimento de Ismael, o nascimento de Isaac e a sua prova da fé. Foram os pontos principais que a gente colocou aqui. Aí a partir do Gênesis 24, você pode ler até o 23, que é a morte de Sara. O Gênesis 24, aí entra a história do Isaac, depois o Jacó, José, e a gente vai caminhando. Do 12 ao 23. 23 é a morte de Sara. E aí, o 24, ainda Abraão ainda está vivo, mas aí já começa ele mandando seu servo para procurar a esposa lá para o Isaac. O texto já vai fazendo essa transição para Isaac, e de Isaac para Jacó, né? Esaú e Jacó, e depois Jacó e Israel, José e Israel, né? Certo?